Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa Masterclass Mapa IA na construção, engenharia e arquitetura. Nossa Masterclass aula 1. Vejo alguns rostos aqui, familiares de mentorados e alunos. Irã, Pernambuco, Marcos Medeiros, Flórida, né? João Rosado, Flórida. Abram as câmeras aí, a gente vai conversando. Vamos lá, gente. Uma galera aqui com a gente hoje. Uma galera. Diogo Araújo, engenheiro civil, Belém, seja bem-vindo. Mário Rueda, aluno nosso também, né, Mário? Engenheiro civil São Paulo. Faz tempo que a gente não faz uma livezona dessa aqui, né? Um barulho desse aqui. A Heloísa, engenheira civil São José do Rio Preto. Kaique, engenheiro civil Natal. Terra boa, hein? Não nasci, mas me criei aí, cresci em Natal. Quem mais está por aqui? Luana Almeida, engenheiro Petrolina. Patrícia, engenheira São Paulo. Só tá dando engenheiro aqui, Jesus. Cadê os arquitetos? Ah, lá, apareceu um engenheiro mecânico aqui também. Carlos Leite. Mariana Schaffer. Desculpa se pronunciei errado. Engenheira civil Curitiba. Regis, técnico de TI, Itajubá. Nereida, engenheira civil Salvador. João Paulo, engenheiro civil Pentecoste, Ceará. Ângela, engenheira civil Londrina. Olha, Elânio Pantaleão. Eu pensei que era um Pantaleão que tinha trabalhado comigo, mas não é não. João Rosado, engenheiro eletricista, Flórida. Rômulo, engenheiro civil, Salvador. Só dá engenheiro aqui hoje, meu Deus do céu. Se tinha algum arquiteto, não teve, não se apresentou até o momento, mas se tiver, por favor, não fique intimidado, né? Esse é o Marcos Carvalho que estudou comigo? Ah, rapaz, faz tempo que eu não te vejo por aqui. É uma galera boa. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos começar essa noite aqui. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta a todos, né? Se você já esteve em algum evento meu, seja palestra, seja curso, seja, enfim, qualquer coisa. Se você já teve em algum evento meu, se não me viu na internet, algum evento meu, coloca um aí para mim, digita um. Se essa é a sua primeira vez aqui, põe zero. Lex, eu nunca te vi na vida, só na internet, através de um anúncio seu, e esta é a primeira vez que eu estou aqui numa turma sua. Vamos lá. Zé, olha só, eu diria 50%, 50%, né? Então, 50% da turma que já me viu em algum lugar, uma palestra, um curso, é meu aluno, é meu mentorado, e os outros 50% é de gente nova aqui. Então, vou me apresentar, não se cansem quem já me conhece, porque a galera precisa conhecer a gente, né? Antes disso, antes de iniciar a apresentação, eu tenho uma outra professora aqui hoje, e ela quer dar uma palavrinha, vamos ver se eu consigo colocar ela aqui na tela. Olá, ChatGPT, tudo bem? Por aqui. E com você, tudo certinho? Como posso ajudar hoje? Tudo certo, tudo certinho. O que é que eu estou fazendo agora? Você está prestes a iniciar uma masterclass com um grupo de profissionais e empreendedores da construção, engenharia e arquitetura, todos interessados em entender como a inteligência artificial pode transformar suas carreiras e negócios. Vamos nessa. Beleza, beleza. Vocês estão ouvindo ela? Me dá um joinha, vocês estão ouvindo ela? Ok. Fala para mim um pouquinho assim, como é que hoje, na sua última versão ou nas suas últimas versões, de maneira bem resumida, como que um profissional hoje de engenharia civil, que é a minha maioria aqui, um engenheiro, pode te usar no dia a dia da construção? Os profissionais de engenharia civil podem usar a inteligência artificial no dia a dia da construção de diversas formas. Eles podem automatizar tarefas repetitivas, otimizar cronogramas, prever manutenções, analisar grandes volumes de dados para tomar decisões mais assertivas e até melhorar a gestão de projetos. Dessa forma, a IA se torna uma grande aliada para aumentar a eficiência e a produtividade no canteiro de obras. Muito bem. Como é que você poderia me ajudar durante a aula? Me dá algumas ideias aí. Posso te ajudar de várias maneiras durante a aula. Por exemplo, posso responder perguntas em tempo real sobre conceitos de inteligência artificial aplicados à construção, complementar explicações com exemplos práticos, ajudar a resumir conteúdos complexos, sugerir ferramentas e tendências da área e até ajudar na interação com os participantes, incentivando o engajamento. Assim, tudo fica mais dinâmico e interativo. Mas essa sua voz, ela não era assim. A sua voz está mais humana, está mais, de uma maneira muito mais natural. Por que isso? Recente mudança? Sim, exatamente. Houve uma atualização para deixar a interação
mais natural e próxima, como se fosse uma conversa mesmo. A ideia é que a experiência seja ainda mais agradável e fluida, ajudando a criar um ambiente mais acolhedor para todo mundo. Muito legal. Me dá 3 ideias como esses engenheiros aqui, engenheiras, amanhã podem usar você usando esse comando de voz, chamando você por voz no dia a dia deles. 3 dicas. Com certeza. Aqui vão 3 ideias bem práticas. Resolução de dúvidas rápidas. Durante o dia, se surgir alguma dúvida técnica, eles podem simplesmente ativar o comando de voz e perguntar, por exemplo, sobre um conceito de engenharia, normas técnicas ou até mesmo sobre tendências de IA na construção. Assim, eles ganham tempo e agilidade. Auxílio em planejamento e cronogramas. Eles podem usar o comando de voz para pedir ajuda na organização de tarefas, lembretes de prazos, ou até para gerar uma lista de verificação de etapas de um projeto. Dessa forma, o dia a dia fica mais organizado. Inspiração e ideias criativas. Eles podem usar o comando de voz para pedir sugestões de soluções inovadoras, novas abordagens em projetos, ou até mesmo ideias para implementar a IA de forma mais criativa nas suas atividades. Assim, eles sempre terão um apoio para inovar. Muito bom. Acho que esse seu comando de voz mais humano vai abrir aí uma série de possibilidades. Obrigado. Fico super feliz em saber disso. Qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Vamos em frente e boa sorte com a Masterclass. Tenho certeza de que vai ser um sucesso. Valeu. E aí, galera? Viram aí, né? Vocês estão vendo que a coisa tá evoluindo, galera. A coisa tá evoluindo num ritmo que a gente às vezes parece que não tá acompanhando, mas é para isso que a gente tá aqui. Quem já tinha notado, e aí, não sei, quem tá sem câmera vai ter que me responder no chat, né? Quem já tinha notado a mudança na voz do ChatGPT nas últimas, sei lá, 30 dias? Coloca um para mim ou levanta a mão. Não tinha, né? Pois é, mudou. Agora ele pausa, ele engasga, ele respira, tudo para gerar uma experiência de voz humana. Isso é só o início é só o início. Eu vou falar mais sobre isso. Vamos lá, quem é esse Alex Lira? Tá aí falando de IA, que hoje vai estar falando aqui com a gente. Então, bem-vindo à Masterclass IA na construção. Eu sou CEO e fundador da Construlab. A Construlab é uma empresa focada em inovação e transformação digital na construção. Esse é o nosso foco, essa é a nossa meta, trazer inovação e transformação digital. Nós estamos baseados aqui Boston, a gente tem bases em Nova York, Miami e recentemente abrimos também em São Paulo. A gente tem cursos como esse, eventos como esse, eventos presenciais. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais dos nossos eventos. Quem é o Alex Lira? Bom, eu sou engenheiro civil. A minha origem, eu sou um paulista, filho de nordestino, que a família voltou para o Nordeste quando eu tinha lá meus 4, 5 anos. Então, eu me considero mais nordestino do que paulista, né? E aí, enfim, 23 anos que eu era técnico de construção do Cefet, rodei o mundo, né? Então, tenho mais de 23 anos de indústria desde técnico, me tornei especialista internacional em inovação e tecnologia, né? Dei cursos pela ONU, trabalhei na ONU, a partir da Dinamarca, ajudei a implantar projetos na África, treinei pessoas de 5. Então, trabalhei pela ONU, fui consultor, hoje sou professor de pós-graduação também na área de IA. Estou envolvido aí no mestrado com 6 universidades internacionais na área de IA e tecnologias digitais. Sou reconhecido pelo governo americano como portador de habilidades extraordinárias na área de tecnologia, o visto EB1. Passou pelos nossos programas Eventos Digitais, mais de 3 mil pessoas em 4 continentes. Então, esse sou eu. Hoje a gente faz um evento chamado Inova Build Conference, que é um evento que a gente já fez no Brasil, vai voltar a fazer, faz aqui também nos Estados Unidos. Então, esse aqui vai ser o próximo evento aqui em Nova York, é a página do evento, inovabuildconference.com. Vou mostrar só o que aconteceu aqui no último evento lá em São Paulo. Deu para ver, né? Então, esse é o nosso evento, chama Inova Build Conference. Então, a gente não faz só eventos digitais, a gente faz eventos
presenciais, internacionais, fizemos em Miami, São Paulo, vai ter em Nova York, 19 de julho, fazemos imersões também. Então, esse é o Alex atual, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, o Alex é filho do seu Nilson, né? E a primeira função que o Alex teve foi servente de obras lá do seu Nilson. Seu Nilson, que na construção faz tudo, como um bom nordestino. Ele hoje é eletricista, né? Eu paguei um curso lá depois para ele, porque ele mexia tanto em elétrica. Eu falei, eu vou pagar um curso para o senhor ser um eletricista formado. Só que meu pai fazia hidráulica, elétrica, como qualquer bom aí brasileiro que mora na periferia. E eu comecei quebrando parede ali, ajudando ele. Vim de escola pública, vim do subúrbio de Natal. Cresci, visualizei um crescimento através do estudo e através da fé. Esse é quem sou. E aí, em 2014, eu estou no Rio de Janeiro, já muito bem estabelecido. Decido ir para a Irlanda, decido inovar na minha própria carreira. Eu sempre fui um questionador, né? Por que não eu? Por que não eu posso ter desafios maiores? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nesse evento não é só a área técnica, mas é você entender que nós temos hoje uma oportunidade de mudar as posições no mercado. E a inovação é algo que muda as posições no mercado. Quando a gente tem uma troca de tecnologia, é uma hora de troca de posições no mercado. E aqueles que estavam mais embaixo, eles têm a possibilidade de subir e ocupar cargos que anteriormente não era possível. Mas isso são janelas de tempo de troca de tecnologia. Há pouco tempo trocou-se a tecnologia, está em troca ainda, do combustível fóssil para o carro elétrico. Quem que era a BYD há 3 anos atrás, há 5 anos atrás? Né? Quem era a Tesla há 10 anos atrás? Mas houve uma troca de tecnologia e houve espaço para que novos players pudessem entrar no mercado. E aí você olha uma Volkswagen, cadê a Volkswagen no jogo elétrico? Né? Tá correndo, mas está atrasada. Por quê? Porque não viu, não investiu o que deveria investir. E aí a gente olha para trás e vê outras trocas de tecnologia que eu vou conversar daqui a pouco. Então, eu inovei na minha carreira, sempre busquei tecnologia. Eu comecei a ensinar Microsoft Project assim que eu saí da faculdade. Eu comecei a estudar gestão de projetos, que eram duas inovações: trazer tecnologia para o canteiro através de softwares, que eram as inovações da época, né? E gestão de projetos. E aquilo foi me promovendo tecnicamente, e o que me fez sair quando eu saí do Brasil. Eu não saí do Brasil porque eu tive uma proposta. Pelo contrário, eu fui por conta própria. Chego eu na Irlanda em 2014 e fui reconstruir uma carreira. Fui aprender o inglês. E em aprendendo o inglês, eu tive chance de mostrar o meu conhecimento de tecnologia que eu tinha na língua portuguesa, eu traduzi para o inglês. Isso me abriu portas. Foi aí onde, dentro da ONU, eu comecei a crescer, virei consultor. Enfim, já como eu falei, tive a oportunidade de ir para a África, Hong Kong, Singapura, China. A gente roda o mundo aí em busca das tecnologias que estão transformando a construção. Mas esse aqui é a nossa maior riqueza, é a minha maior riqueza, é a minha família, e acredito que também é a riqueza de vocês. Agora vamos lá, vamos conversar um pouco sobre inovar. Por que inovar, né? Ainda mais a gente que é da construção. Nós que somos engenheiros civis, a maioria aqui, pelo menos até agora não apareceu nenhum arquiteto, né? Não deu o ar da graça, né? Se tiver, será muito bem-vindo. Por que que eu preciso ouvir isso agora, Alex? Por quê? E existem algumas crenças, às vezes, que eu quero quebrar hoje no meio de vocês, tá? Primeiro, eu tenho aqui três grupos, talvez. Eu tenho o grupo do que está sempre procurando estar atualizado, mas precisa melhorar resultado, precisa focar, como em tudo na vida, né? Esse é o grupo, eu vou chamar três números e eu quero que você se candidate. Não sei se você vai se candidatar, né? Então, esse aí é o número 3. O número 3 é o cara que usa IA quase todo dia. Ele usa o chat GPT, ele pergunta para o chat GPT, mas ele está se sentindo, a gente fala em inglês overwhelmed. Ele tá transbordando, ele tá meio perdido, porque é tanta coisa, tanta informação que ele não consegue focar. Então, esse é o grupo 3. É o atualizado, mas que está com muita informação para processar e falta foco, falta resultado. Tem o grupo 2, que é o grupo dos que estão olhando a meia distância. É aquele que já assistiu alguma coisa, viu uma palestra minha, usa o GPT de 1 a 3 vezes por semana, né? E percebe que está um pouco atrasado em vista a outras coisas que ele tem visto. Esse aí é o número 2, tá? E tem o número 1, que é o cara que fala assim, cara, eu
tô atrasadíssimo. Eu tô realmente, eu não tenho nem o GPT instalado no meu celular, ou eu vi o GPT uma vez na vida. Tem essa galera também. Então, você é um, você é dois ou você é três? Quem você é? Não sei, e não tem, nós estamos no espaço de aprendizado, tá? Então, você que acha assim, cara, eu acho que o bonde passou e eu fiquei para trás. Nem GPT eu tenho. Alex, essa masterclass é para mim? Vou te responder. Número dois, eu sou o cara que tô ali, ó, no meio. Já baixei, uso aqui, uso ali, mas não tá no meu dia a dia, não tá na minha veia. E o 3 é o cara que tá na veia, mas tá se sentindo meio perdido. O foco, tá precisando de foco, tá precisando ter mais resultado. Olha só, quem tá mais aqui? Tem uma galera dois ali, meio, na meiuca, né? Tem uma aqui, algum ou outro que colocou um. Beleza. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda dá tempo, tá bom? Ainda dá tempo. Você precisa ter um mapa, você precisa ter foco e você precisa ter disciplina a partir de hoje. Até porque vai acabar essa masterclass e dentro de 2 meses ela está desatualizada. Talvez dentro de um mês ela está desatualizada. Então, você, durante essa masterclass, você vai ter que desenhar uma rota, por isso temos um mapa. Uma rota de aprendizado para que você continue aprendendo. A vantagem, sabe qual é a vantagem? A vantagem é que agora a gente tem IA para nos ajudar, não é verdade? Inclusive a aprender, né? Antigamente você não sabia de BIM, que lascou, tem que entrar na escola de BIM. O BIM não te ajuda a usar o BIM, não é verdade? O AutoCAD não te ajuda a usar o AutoCAD, mas a IA ajuda a usar a IA. E essa é uma das chaves que você precisa virar aqui hoje. Então, você que está pensando que está zerado, dá tempo. Você que está no meio, vou te ajudar. Você que está faltando foco, vamos focar isso aí, para ter resultado. Aí alguns pensam assim, poxa, IA é só para quem é de tech. Galera, não é, né? Isso aí, eu acho que a maioria já tirou isso aí. Que mais? Tô atrasado, dá tempo, já respondi essa. Então, olha só, o que eu quero de vocês é o comprometimento. Porque eu estou me comprometendo em estar com você esses 3 dias. Comprometimento está comigo esses 3 dias, 24, 26 e 30, tá? Outro comprometimento, tá focado. Selecione o lugar, presta atenção, toma nota. Que se você deixar passar essa masterclass, é muito difícil você encontrar um outro evento de engenheiro para engenheiro com o nível de profundidade que a gente vai chegar. Talvez depois você vai ter que assistir. Então, assim, tenha o compromisso de estar conosco, ao vivo, participar, fazer perguntas. Posso contar com o seu compromisso? Porque se você tiver o compromisso, eu também tenho. Então, se eu posso contar, coloca para mim, ó, 100%. Escreve aí, Alex, eu estou fechado com você, 100%. A gente tem 3 dias para a gente se atualizar e, como comunidade, a gente entender para onde é que a gente vai. Porque se depender de mim, não fica ninguém para trás, tá bom? Né? Já viu aquele do exército, né? Nenhum soldado fica para trás. Então, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Agora, você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar com a gente aqui, precisa participar. Fechado? Olha só, só tem 6 pessoas, 10 pessoas fechadas comigo. Eu tô com 66 aqui no grupo. Vamos lá. Participar faz parte do processo. Beleza, vamos junto, vamos junto. Agora, por que que a gente tem que inovar, Alex? Cara, olha só, deixa eu falar um negócio para você. O ritmo mudou e mudou rápido. Eu acho que tá todo mundo ciente aqui, eu vou passar rapidinho por essa parte, tá? O ritmo mudou depois da pandemia, principalmente, né? A gente viu uma aceleração de novas tecnologias surgindo e uma tal de inteligência artificial generativa apareceu no mercado. Uma resposta das big techs americanas à hegemonia chinesa, que durante a pandemia se mostrou avassaladora, né? Faltou tudo nos Estados Unidos, faltou máscara, faltou álcool, foi vergonhoso. Qual foi a resposta americana? Foi trazer uma tecnologia que o mundo não estava pronto. Ponto. Né? Até hoje a gente se estranha, não é verdade? Caraca, isso aqui já é possível? É possível. Por quê? Porque isso aí é uma guerra comercial. Tá? Eu preciso que você saiba disso. Eu gosto sempre de começar as minhas aulas te posicionando. Onde é que você está? Nós estamos no meio de uma guerra comercial, de uma transformação tecnológica. Tiveram mudanças acentuadas nas indústrias durante os anos, né? O invento da energia elétrica, putz, mudou a indústria de uma maneira grande, não é verdade? O invento da refrigeração mudou, né? E a gente está num período onde a inteligência artificial
ela é fundamental para qualquer indústria. Ela vai afetar todos os níveis de todas as indústrias. Existem áreas que ainda está em teste, é fato, mas existem áreas que já está funcionando, né? Existem empresas que já estão substituindo 80, 90% do seu efetivo de um setor por inteligência artificial. Isto é um fato. Quando que isto vai chegar na engenharia, na construção, na arquitetura? Já chegou. Quando é que isso vai bater na tua porta? Vai depender da tua empresa. Mas uma coisa eu te falo, vai chegar, né? Porque isso não depende de mim, não depende de você, é uma guerra comercial, é a China e Estados Unidos. Entenda uma coisa, quem dominar isso aí vai dominar a economia, porque vai se tornar uma tecnologia base de quase tudo que a gente toca. Lembra da internet? Quem vivenciou a internet? Eu vivenciei a internet. Ah, eu sou millennial, né? Então eu sou um millennial velho. Entendeu? Bota, bom, não sei se você é tranquilo de falar a sua idade aí, mas vamos botar por casta para a gente entender quem está com a gente aqui. Então vamos lá. De 27 para baixo, coloca um, vai. 27 anos para baixo, coloca um. 27 até 45, põe 2. De 45 para cima, põe 3. Vamos lá. Olha só. Isso aqui, galera, é importantíssimo você entender. Você fala assim, por que o Alex quer saber a minha idade? Vou te explicar. A maneira como o de 27 para baixo consome é diferente da maneira de que o de 27 a 45 consome. E a maneira com o de 45 plus consome é outra. Nós somos 3 gerações. E tem um detalhe: a geração que vem depois da Millennium, eu até esqueci se qual é a geração que vem depois da Millennium? Alguém me ajuda aí. Ela está começando a consumir, galera. E é uma geração 100% digitalizada. A minha geração, eu tô com 43, eu peguei num telefone quando eu tinha 18 anos, mas já existia. Foi quando eu tive condição de comprar. Internet eu tive acesso talvez com 16 anos. Eu vivi uma adolescência para a fase adulta digitalizado já. Mas a galerinha que vem aí de 30 para baixo, ela já nasceu com o iPad na mão. Ela já nasceu digitalizada. É que nem todo mundo tem um caso aqui do filho que tentou passar lá o iPad na TV, né? O pai não vai, ele pensa que é um mega iPad. Porque para ele é natural aquilo ali, não é verdade? E a maneira como consome é diferente. Hoje, por exemplo, tem casos de empresas no Brasil vendendo casas 100% digital. Geração Z, né? É isso mesmo. 100% digital. Não é venda de casa. Ele seleciona o terreno, a especificação da casa, faz a caminhada no terreno pelo metaverso e compra. Compra. É uma empresa de steel frame lá no sul do Brasil. E ele me falou, cara, quando chegou uma entrada de 800 mil reais, eu não acreditei. Alguém comprou uma casa de 800 mil reais sem falar com uma alma. Tá entendendo? Ou seja, a gente está num momento de mudança de tecnologia e de geração. Olha que loucura. As duas coisas ao mesmo tempo. Aí a pergunta é: a tua empresa, você empresário, está digitalizada? Está digitalizada? Está pronto para essa mudança de tecnologia de geração? É disso que se trata. É dessa urgência que se trata. A gente está aqui nessa noite. Porque vamos falar de inteligência artificial, sim. Mas a inteligência artificial ela não está isolada, galera. Ela não atua sozinha. A inteligência artificial, ela conecta tudo que é digital. A pergunta é, você tem dados digitais da tua empresa? Você tem o histórico dos últimos 5 anos de projeto, digitalizado, não é papel. Projetos, lições aprendidas, quem foram os fornecedores, quais foram os problemas, pesquisa de satisfação de cliente. Você tem. Outra pesquisazinha rápida aqui que eu sempre faço, né? Quem aqui, depois de um projeto, entregou o projeto, entregou a casa, entregou o projeto hidrossanitário elétrico estrutural? Quando você entrega, você faz uma pesquisa digital de satisfação. Se você faz, põe um, se você não faz, põe zero. Vamos ser sinceros, tá? Quem você manda lá, um formulário digital, fala assim, como eu fui? Se você faz, põe um, se você não faz, põe zero. Vamos falar a verdade, hein? Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. E aí você fala assim, Alex, para que isso? Isso, o nome disso são dados. Dados. Se você não sabe o comportamento do cliente, como é que você vai avaliar como o que você tem que mudar?
né? Como é que no fim do ano você tem dados digitais para usar uma IA para te ajudar no teu planejamento estratégico, no teu planejamento de RH, no teu planejamento financeiro, no teu planejamento de marketing. Então, por quê? Olha só, talvez a gente já vai começar aqui é, com uma das maiores respostas que você veio buscar aqui. Você não está usando IA e a IA não está sendo relevante porque você não tem dado relevante. Você não tem dado relevante. Porque se você manda ela buscar, ela vai te buscar. Aquele dado é aplicável na tua empresa? É a realidade da tua empresa? Ela te traz um orçamento. Aquele orçamento é aplicável ao teu negócio? Aí vamos lá, vamos falar de orçamento. É o que eu falo sempre para meus alunos. Você tem um histórico de orçamento? Você tem a tua base orçamentária? Você tem o teu preço? A tua tabela de preço de insumos? Eu faço casa de luxo em São Bernardo do Campo. Cara, eu preciso ter eu preciso ter meu número. Beleza. Ah, vou fazer por metro quadrado, Alex? Que seja por metro quadrado, mas ou então por fase. Quanto é fundação por metro cúbico? Você tem que ter um número teu. Olha onde entra o histórico. Porque se você tem uma lista de custo para IA, te dar um orçamento é um segundo. Porque a IA, gente, a IA é um computador, é um mega computador. Nós todos entendemos o que é um computador. Nós todos aqui pegamos a introdução do computador ou já nascemos com o computador na mão. O que é um computador? Ele processa dados, ele processa muito mais rápido que nós, né? Ele tem capacidades de criar dados diferentes, dados gráficos, né? Olha a tecnologia BIM aí, tá há 20 anos e ainda não pegou na veia, não é verdade? Mas a IA, ela faz sozinha. A IA é diferente, é um animal diferente. Então vamos lá, vamos voltar lá. Então, os Estados Unidos teve que tomar a hegemonia. E o nome da hegemonia se chama Inteligência Artificial Generativa. ChatGPT 2022 surgiu aquilo ali. E desde lá, a cada 3 meses, a gente vem recebendo uma novidade. Enquanto que outras tecnologias, a cada 5 anos mudava, né? O iPhone muda anualmente, né? Mas muda ridiculamente. Né? Nada que impacte. Olha a indústria de carro, gente. Olha a indústria de carro, né? Olha, por exemplo, vou pegar uma marca aí. Vamos pegar uma marca, o Volvo, por exemplo, que é uma marca que eu gosto. O Volvo. O Volvo XC90. Olha quantas vezes ele mudou nos últimos 10 anos. Ele teve um relançamento, acho que nos últimos 5 anos. Mas é um modelo que muda quase nada ano a ano. Olha que loucura. Indústria automotiva. Aí olha para a indústria do celular. Muda um pouquinho, muda uma câmera aqui. Você entende o ritmo de inovação? A IA, esquece, amigo. É a cada 3 meses, se não for todo mês. Tem novidade. Começou, não tinha uma linha de corte, só tinha pesquisado até 2000, se não falha a memória, 2021. Era o alcance da IA. Em 6 meses, ela começou a ler internet. Hoje em dia, ela faz pesquisas online. Lá atrás, ela tinha que fazer um assistente para resumir. Hoje ela já resume, hoje ela já faz PDF, hoje ela já gera Excel. Você entendeu? O ritmo é outro. Não dá tempo você falar assim, uma vez no ano eu me atualizo em IA, porque você esquece, meu. Esquece, você vai estar atrasado. Porque tem trilhões de dólares investidos nisso. Vocês têm noção o que é trilhão de dólar? Qual o PIB do Brasil? Alguém me diz o PIB do Brasil? Qual o PIB do Brasil? 11,7 trilhões de reais, né? Tem mais dinheiro investido em IA no mundo do que o PIB brasileiro, tá? Botar isso aqui em dólar vai ser 2 trilhões de dólares, talvez, né? Menos de 2 trilhões. Você tá entendendo? Tem 2, 3 vezes o PIB brasileiro hoje investido em pesquisa e desenvolvimento de IA. Tá todo mundo correndo, galera. E ninguém vai esperar por ninguém, né? Você imagina, Hollywood fala assim, peraí, mas eu vou... Esquece. Sindicato. Ei, sindicato? Que sindicato de quê? Já era. Olha aí, hoje você dá uma frase e vem um vídeo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Não tem freio. Não tem. Por quê? Porque é uma guerra comercial. E você só tem duas opções aqui. Ou você se atualiza e tá do lado de quem vai surfar a onda e vai olhar as brechas de mercado e vai procurar ocupar elas,
E tem uma coisa também, deixa eu falar para você, os que escolheram o número 3, deixa eu dar um recadinho para você. Se você tentar saber cada evolução, os números 3, meu Deus, tá, parece feio, mas é isso aí. Se você tentar estar atualizado com cada mudança que a IA apresentar, você vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Não tem condição, tá? Você precisa pegar uma linha, você precisa estar numa comunidade, você precisa estar aferindo o que é importante ou não para o teu negócio. Senão tu vai ficar olhando e aí vai esquecer o teu negócio, tá? Então é disso que se trata esses 3 dias aqui. E aí o que que aconteceu além da IA generativa, que é um mega computador que leu tudo que você imaginou disponível no mundo, livro, norma, enfim. Aí o The New York Times processou a OpenAI. O que que você acha que aconteceu? Aconteceu nada, nada. Porque ah, mas e os dados? Alguém fala. E o dado? Né? Me pergunta aí, alguém escreve aí para mim. E o dado? Os dados são particulares? E os direitos autorais? Me pergunta aí. Sabe o que eu vou te responder? Já era, galera. Não tem mais tempo para isso. Não tem essa discussão já. Lembra quando você assinou o Facebook? Você leu? Você leu ali os termos e condições? Quem tem Facebook ou Instagram? Levanta a mão. Você leu? Olha o Mário rindo aí, né? Você leu ou não leu? Amigo, too late. Tarde demais. Os seus dados já estão na internet. Você já autorizou ser vendido. Então, assim, não tem mais o que conversar. A esse ponto, a gente podia passar a noite falando aqui de direitos autorais e. Até porque, vamos lá, se eu sou um autor, vou falar Alex Lira, tá bom? Se eu escrevo um livro e publico ele, cara, que eu quero que a IA use isso do jeito que ela quiser, só fale sempre o meu nome, né? Mas, gente, é que nem música. Lembra do Spotify? É Spotify, né? Lembra da história do Spotify? Resolveu? Artistas fizeram maior revolução, não sei o quê, né? Resolveu? Não resolveu nada. Então, tem tecnologias, galera, que não tem como segurar. E essa, sem dúvida, é uma delas. Então, assim, ó, too late, tá? Não tem mais jeito. Agora é a gente entender como é que a gente usa isso da melhor maneira. E aí, ó, outras tecnologias vieram. A robótica, que não tinha entrado tão forte ainda na construção. Hoje você tem robôs que já fazem todas as operações de um servente. E aí eu pergunto, qual é a tecnologia de base? Inteligência artificial e BIM, né? Que você tem lá um robô que marca todo o teu canteiro, mas precisa estar em BIM. E aí o BIM começou a ter uma função primordial hoje em dia, porque ele é vamos dizer assim, é um comandante do general IA. Ele é o cara que organiza o dado para o IA. Ele coleta o dado para o IA, ele classifica o dado para o IA processar aquilo ali. O BIM não processa, o IA processa. O IA é como se fosse um grande computador com a capacidade absurda de processamento, leitura, análise, condensamento de dados. Você precisa sair daqui com essa impressão, principalmente o pessoal que é nível 1, né? Que está ainda. Então, o que é um IA? É uma simulação do cérebro humano. É por isso que é uma inteligência artificial. É uma simulação do cérebro humano. O que o cérebro humano faz? Ele olha, ele analisa, ele percebe, ele cria, ele modifica, só que isso de maneira autônoma e por uma máquina. Hoje, com outras tecnologias, se plugaram. Realidade aumentada, realidade mista, né? De novo, são dados digitais. E dado digital é o que movimenta o IA. Bom, não vou nem falar que a nossa indústria está super atrasada, que todos vocês sabem disso. Em 20 anos, ela cresceu 5%, enquanto todas as outras cresceu produtividade mais de 20%. Pra você ter uma ideia, isso aqui hoje ainda é realidade, não fora aqui a prancheta, né? Mas bater foto com câmera. Eu botei uma câmera aqui, mas muitos batem foto com câmera com celular ainda, né? Quem é que registra a sua obra tirando foto? Coloca um para mim. Um. Ou vídeo ou foto com celular. Põe um para mim. Quem aqui, além da foto, faz vídeo de drone? Põe dois para mim. Quem aqui você usa câmera, drone e câmera 360? Põe três. É o que você precisa, tá? Existe um software entrando no mercado chamado ConstruView, é da ConstruLab, mas depois você olha lá no meu Instagram, que hoje não é dia de merchan dele, não.
Mas são tecnologias digitais que, plugadas na IA, vão te trazer muito resultado, muita informação, muito dado prático. E olha só, olha aí tecnologias que ficaram para trás, né? A Nokia era líder, a Kodak era líder, a BlackBerry era líder, não viu a mudança, não viu, né? A Kodak, quando ouviu falar de câmera digital, né? Nem celular, né? Ela poderia ter virado a maior produtora de câmera digital, mas não, né? Ficaram para trás. Por outro lado, você vê aí empresas, né, como Airbnb, Tesla, Uber, Nvidia e Amazon, que estão crescendo cada vez mais. São empresas digitalizadas que vendem dado e compram dado. Olha que loucura. Olha que doideira. Ela coleta dado e vende esse dado. Eu já falava sobre isso. Empresas que entendem o valor do dado, isso antes do IA. Empresa que entende o valor do dado, ela vai se diferenciar no mercado. Mas hoje em dia, isso já não é mais um diferencial. Isso é sobrevivência. Dado da produção, dado. Vamos lá, vamos começar do início. Você tem dado de como se avalia um projeto, viabilidade? O que que dá certo, o que que dá errado, quais são os critérios? Beleza. Você tem dado de planejamento, de orçamento, de tempo, de risco? Você tem dado de execução, produtividade, coeficiente de produtividade da tua equipe? O que que a tua equipe faz num dia, numa semana, num mês? Você tem? Você tem dado digital? Você coleta esse dado continuamente? Você tem dado de como a tua obra vai performar, você entrega dado digital para o cliente para que ele use isso para manutenção. Olha que mudança de shift de paradigma, né? É outra indústria. Eu falo que é um reset. É um reset. A gente não acompanhou a indústria 4.0. A indústria 4.0 mudou praticamente todas as indústrias. Olha a indústria automotiva, ó, super digitalizada, super robotizada. Olha a indústria da aviação. Olha para a construção. A gente demorou. Mas agora não tem mais tempo. Não dá para chorar o leite derramado. O que vai acontecer é que nos próximos 5 anos nós vamos ter empresas absurdamente digitalizadas e nós vamos ter empresas ainda, por incrível que pareça, trabalhando como se fosse 100 anos atrás. Você duvida isso? Vai ter ainda. Só que o custo e a maneira de trabalho vai ser uma disparidade absurda. Hoje a gente tem e-mails aqui nos Estados Unidos. Hoje mesmo eu estava estudando um caso. É uma empresa especializada em vistas aéreas. Então, aí aqui nos Estados Unidos as coisas são muito segmentadas, né? Então, empresas que trabalham com telhado, a gente chama roofing, ela contrata essa empresa que tem um mapeamento de satélite. E aí o cliente entra, ele já localiza a casa, ele já dá a medição do telhado. Ou seja, basicamente você põe teu CEP e já sai o orçamento do valor para trocar o teu telhado. E essa é a tendência. Cada vez mais o cliente não quer esperar. Outra pergunta: quanto tempo leva você dar uma proposta? Quanto tempo leva? São perguntas que a gente precisa começar a pensar. E isso tem outras variáveis, variável método construtivo, variável mão de obra, variável tipo de contrato, mas você precisa ir anotando essas perguntas. Como é que eu resolvo o meu custo de mão de obra para que ela vire dado? Você entende aonde está a questão? A questão não é o que a IA faz, a IA faz um monte de coisa. A questão é como é que eu estou para a IA? Como é que a minha empresa, o meu escritório, o que é que eu preciso fazer para extrair da IA o que ela tem de melhor, que é processamento de dados, criação de dados. A qualquer momento, se eu falar alguma coisa aí que lhe atingiu em cheio, pode comentar aí, por favor, né? Me dê algum feedback. Escreve assim, já valeu a pena ter vindo, não sei, me dá um. Se fosse pago, já teria pago, alguma coisa assim, né? Hoje eu quero fazer um exemplo no ChatGPT. Mas olha só, olha os nossos problemas: comunicação, mão de obra, produtividade, riscos e lucratividade. Tem algum problema novo? É o mesmo problema de sempre. São os mesmos problemas de sempre. Os mesmos problemas de sempre. Time and time again, né? Agora, tudo tem que ter um início. Tudo tem que ter um começo. E o começo você está aqui. Agora a gente precisa de um plano, né? O resto pergunta: os dados da empresa deixam de ser sigiloso? Ah, eu estou entendendo que você está perguntando em relação ao uso do GPT, né?
Você tem que contratar uma assinatura que ela guarde os seus dados, que ela não compartilhe os seus dados. E isso no ChatGPT é a partir da assinatura Teams ou Enterprise. Eu não recomendo ninguém usar assinatura gratuita para fins profissionais. Pode exercitar e tal, mas não põe um contrato lá, não põe algo sigiloso, senão você pode estar se expondo, tá? Vamos guardar mais perguntas no final. Eu vou deixar um espacinho para perguntas e respostas, ou vocês podem ir postando aqui e eu vou respondendo. Beleza. É isso aí, IA generativa entrou na nossa vida. IA já tinha na nossa vida, né, com Netflix. Tem ali o aprendizado de máquina. Essa é a tecnologia por trás que dá origem à IA, né? Ela aprende e vira uma inteligência artificial. E aí o seguinte, no Waze, no Netflix, né, na Amazon, já tinha IA, mas não da maneira como a gente hoje tem na nossa mão. E aí começa a surgir alguns termos, né? LLM, LLM, Large Language Model. Alex, o que é isso? Isso aqui é um tipo. É como se fosse um tipo de software, né? Existem as planilhas, existe lá os escritor, lá, editor de texto, como Word. A gente viu aí alguns softwares de CAD, Computer Assisted Drawing, alguma coisa assim, né? E aí o LLM é o quê? É um Large Language Model. Então, é um tipo, vamos colocar assim, de IA. Então, o GPT, ChatGPT é um LLM, o Claude é um LLM, o Gemini é um LLM, tá? Token é como a gente mede capacidade de processamento deles. Então, token é a quantidade de informação que eu coloco, né, o input, e tokens é a quantidade de outputs. Então, como é que eu comparo dois LLMs? Pelo volume de tokens que ele entra e o volume de tokens que sai. Alex, me explica melhor. Considera que token é uma palavra pequena. Vamos falar assim, aqui é um token. Paralelepípedo são 3 tokens. Então, é mais ou menos o algoritmo, ele atribui, e aí a lógica por trás disso eu não vou saber, porque eu sou engenheiro civil e não cientista da computação, mas você pode considerar que token é uma palavra pequena, e aí se a palavra for maior, ele vai dividindo isso em 2, 3 tokens, tá? Só que quando você vai avaliar um LLM, ele vai te falar, olha, eu absorvo 1000 tokens de entrada, então você tem ali mais ou menos uma noção. E eu tenho uma capacidade de 10.000 tokens de saída, então você sabe que tem muita coisa, consegue te mandar muito dado. Então, sempre que você precisar avaliar, você pode pesquisar quantos tokens ele tem de entrada, quantos tokens ele tem de saída. Beleza. Outra coisa que está na nossa vida é o tal do prompt hoje em dia. Prompt é um comando. O prompt é uma programação em linguagem natural, tá bom? Quem aqui já estudou linguagem de programação? Põe um para mim, né? Ou quem tiver na tela, levanta a mão. Então, existem várias linguagens de programação. Eu estudei a C++, né? Quem não estudou, põe zero. Então, o que é uma linguagem de programação? É você traduzir o que você quer na linguagem da máquina, correto? Então, antigamente a gente estudava que a linguagem de máquina era... eita, Luciane foi fundo aí. A linguagem de máquina era binária, né? Então você tinha que fazer uma linguagem para traduzir para essa binária. E aí começa a ficar muito longe da nossa capacidade. Eu aprendi até isso, né? Então era C++ para fazer um programinha, tá bom. Aí, galera, sabe, aí você estudou lógica de algoritmo, lembra? Lógica, estudava lógica. Se isso, faça aquilo. Quem lembra das aulas de lógica? Olha só que você estava estudando prompt engineering. Olha que nome bonito. Aquilo ali é prompt engineering. Aquilo ali é super útil para você montar um prompt, porque o prompt é uma linguagem natural de programação. Olha que loucura. Quando você tinha que programar lá, faça isso, se aquilo, responda isso, se não, pula para cá. Hoje você pode falar da mesma forma no prompt, sabia? Ela vai entender igualzinho, igualzinho. E hoje, quem tem aquela base, você pode ir mais fundo. Se você não está usando isso no seu prompt está muito fraco. É tanto que quem entende um pouco mais de programação, pinta e borda com os GPTs. Sabe por quê? Porque sabe o que ele mais sabe fazer?
Quem me diria aqui? Qual é a maior capacidade dos LLMs? Quem sabe? A maior capacidade deles. Tem várias, né? Mas quem sabe a maior, a capacidade natural deles? Tem resumir, criar, programar, quem sabe? Gente, eles programam como ninguém. Porque programar para ele é traduzir na linguagem que ele entende. Parou para pensar isso? Aí você vai lá no Manus. O que é Manus, Alex? Manus, não quero assustar ninguém hoje, mas Manus a gente vai ver aí, talvez na próxima aula ou na última aula. Manus é um agente. Humanos, você dá uma informação para ele. O que é um agente de IA? Vamos lá, o conceito, né? Agente de IA é uma aplicação de IA onde ele faz múltiplas tarefas sem a tua intervenção. Então você faz, por exemplo, você chega para o chat GPT, coloca um PDF, fala assim, resuma. Beleza, ele resume, né? Aí depois você fala assim, coloque um tom mais profissional. Aí ele coloca. Você faz assim, bota mais humor. Ele coloca, né? No máximo, uma ou duas coisas por vez. Humanos, não. Humanos, ele pega. Você pode falar assim: vai lá nos Estados Unidos, pesquisa as últimas inovações em concreto, me faça um resumo, atribua uma nota de 0 a 100, o que é mais aplicável ao mercado financeiro. Me faça um estudo de mercado no mercado financeiro para ver se essa tecnologia é aplicável e crie um site para mim no formato blog para que eu possa divulgar essa informação. Humanos faz isso. Tem noção? É uma aplicação agêntica. Mas sabe como é que ele processa isso? Ele pega tudo que você fala, traduz para Python. Olha que loucura. Ele traduz para o Python, que é uma linguagem. Ele cria um to-do list em Python. E tudo que ele vai fazer, ele gera um Python antes, que é uma linguagem de programação. Então, quem entende um pouquinho de linguagem de programação, consegue absorver. Mas, quem não entende, não fique com medo. Porque cada vez mais, usar a IA está a 2, 3 cliques. 2, 3 cliques. Você só precisa ter a arquitetura dos passos. A arquitetura e a criatividade técnica. Quem me acompanhou viu que eu criei eu criei o clone da minha voz, né? Quem viu? Alguém viu? Eu criei um clone da minha voz para que a partir de agora, inclusive, não sou eu nem aqui, tá? É um clone. Vocês nunca saberão se sou eu. Eu agora tô lá na Grécia, né? Tomando um banho. Que horas são na Grécia? Nem sei. Olha o meu clone me entregando aqui, né? Então, muito em breve. Você que acha, viu, Ira? Não, não duvide. Olha só. Eu vou dar um play aqui para vocês, só para vocês verem, tá? A gestão de projetos na construção civil representa uma transformação fundamental na maneira como os empreendimentos são executados e gerenciados. O PMBOK, Project Management Body of Knowledge. O que vocês acharam da minha voz clonada? Na verdade, eu fiz através do Eleven Labs, né? Eu quis mostrar isso porque pensei assim, é complicado. Não, gente, não foi complicado, não. 3 passos, tá? 3 passozinhos, eu fiz a minha voz. O mais difícil de fazer a minha voz foi ter 1 hora de voz gravada e bem gravada, tá? É isso. Ele fez no formato conversa. O que eu não gostei foi a voz da robozinha, né? Mas eu poderia ter clonado a voz de alguém também, junto comigo, de alguém da equipe. Vamos ver. Algo óbvio, certo? Mas os números são chocantes. Mais de 85% dos projetos falham não por problemas técnicos, mas por falhas básicas de gestão. Isso é realmente surpreendente. E o mais interessante é que muitas dessas falhas seguem padrões previsíveis que poderiam ser evitados. Exatamente. E é por isso que o PMBOK se tornou tão fundamental. Mas antes de mergulharmos nisso, precisamos esclarecer uma confusão comum em português sobre a palavra projeto. Você está se referindo à diferença entre projeto técnico e projeto de gestão, não é mesmo? Ouviram? 2 coisas. Aquele conteúdo eu não criei. Ele pegou a minha aula de 2 horas, condensou num podcast de 6 minutos. Clonei a minha voz e eu pude gerar ele no formato boletim, que era o primeiro, tipo, sabe quando a pessoa fala sozinha? Boletim de rádio, né?
Questão é, ou no formato conversa. Particularmente, eu estava esperando bem menos, porque ele pegou muito bem, inclusive, as minhas entonações. Eu gostei que não tinha particularmente nenhum sotaque. O meu sotaque é meio esquisito, assim, ninguém sabe, né? Não é paulista, não é carioca, não é nordestino, é uma mistura. E isso eu fiquei com medo dela fazer um paulista porteira, que aí a pessoa ia ver na cara que não era eu, né? Então, assim, próximo passo é só fazer a minha imagem, aí vocês não vão saber a próxima aula quem vai estar aqui, tá? Mas o fato é, uma coisa super complicada para quem não entende, foi 3 passos, galera. Clicar no botão certo, fazer upload da voz e depois testar a minha voz no aplicativo. Testei, autorizou, 30 minutos a voz estava pronta. Então, perceba que cada vez mais não vai ser difícil, vai ser só a questão de saber aonde é a ferramenta que é, em que momento você vai usar. Aí você fala assim, Alex, para que você está falando isso para mim? Para quê? Cara, qual é a maior ferramenta de marketing hoje para você atrair cliente para uma área técnica? Se não é um podcast, se não é geração de conteúdo. Aí você não gera conteúdo, depois reclama que não tem cliente. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima, tá? Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Aí você tem, além da inteligência artificial generativa, você tem o design generativo, que ele passa de texto para alguma coisa. Então, por exemplo, texto para uma planta, né? Texto para BIM, será que vai ter? Já tem alguns prometendo aí ter texto para BIM, né? Ou pelo menos ter texto para um volume 3D. Texto para vídeo, texto para foto, né? E em alguns deles eles estão começando a condensar tudo isso. O ChatGPT hoje, ele já faz texto para imagem, e já faz texto para, pelo menos até imagem já foi, né? Você vai para texto para vídeo, você vai para o Sora. Mas cada vez mais eles estão integrando essas ações. Uma aguinha. Clonagem ficou ruim, Ira? Depois me comenta aí o que você fez. BIM tem muito mais texto que design. Sim, mas ele fala no sentido seguinte, de ser ali a parte do 3D, né? A parte inicial do BIM, né? A geração de um volume 3D que depois você importa para um Revit. Por isso que ele fala texto para BIM. São ferramentas de IA que você escreve, eu quero um galpão tanto por tanto, tal, você descreve e ele gera o 3D importável Tá. para BIM, tá? Então, são tipos de IA que está vindo por aí, que não é um LLM, é uma aplicação de IA para um resultado específico, tá? Então, uma coisa é o LLM, outra coisa é uma aplicação prática, que aí são softwares específicos para gerar uma coisa. Daqui a pouco você vai ter texto para projeto estrutural. Não. Quer escrever aí? Pode escrever, botar meu nome e assinar embaixo. Daqui a pouco você vai ter texto para projeto elétrico. É uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. Eu tô te avisando. Não é uma onda que vem por aí, é um tsunami, né? Não é uma onda, é um tsunami. São trilhões de dólares sendo investidos. Então pode ter certeza que já tem gente trabalhando nisso. Então vamos lá. O que mais a gente tem que sair daqui hoje alinhado para as próximas aulas? Algumas características da IA que você tem que ter ela de uma maneira bem prática na tua cabeça. Quando você pensar nisso, você tem que pensar na IA. A IA, ela vai ser um cérebro auxiliar. Olha que loucura. Lembra, sabe aquele dia que você, fim do dia, está cansado, está estressado? A IA, ela não estressa, a IA, ela não cansa, a IA, ela não tem burnout, e ela processa um grande volume de dados, que é o que nos cansa, nos causa burnout. Você entendeu ou não? Fez a matemática aí? Então você tem que usá-la para reduzir. Não é que você não vai usar a tua cabeça, você vai reduzir, você vai tomar ações mais estratégicas. Por exemplo, na minha empresa, e a gente está criando algumas aplicações técnicas voltadas também para vendas e marketing para o público da construção, engenharia e arquitetura. Isso me tomava um tempo absurdo. Criação de conteúdo, criação de pauta, porque as empresas de marketing não entendem o que você faz. Ela não entende. Ela não sabe o que é um arquiteto na área hospitalar, um arquiteto na área industrial, um engenheiro de avaliações e perícias, não entende, esquece.
E aí você tem que passar um tempão até, enfim, te consome, você acaba desistindo. Hoje eu treinei uma IA na minha empresa, que é responsável pelo marketing da minha empresa. A minha gerente de marketing é uma IA. E eu simplesmente alimento ela com o que eu quero. Exemplo, esta masterclass aqui, tá? Vou falar para vocês o meu processo. Então eu gravo, olha, eu quero fazer uma masterclass. Assim, eu já sou treinado, né? Mas enfim, eu já sei mais ou menos o que tem que falar. Mas eu falo do público-alvo, eu falo do que eu vou falar, eu falo do que eu quero atingir, do objetivo de aprendizado, do método de aprendizado. E aí eu coloco isso dentro de uma assistente e ela começa a me dar ideias e sugestões. Tranquilo. A partir daí, todo o plano de marketing sai daquilo ali. Eu simplesmente falo assim, gera 3 newsletters sobre esse tema, me dá 10 tópicos que eu preciso falar no YouTube, me dá o, o transcrito do que eu tenho que falar no texto de 5 minutos, me dá 5 ideias de reels que eu tenho que falar com esse público aqui. Divide esse público em 6 públicos diferentes de acordo com a necessidade de faixa etária. Sabe o que eu fiz com vocês aqui agora? Tentar separar? A IA já faz isso. Aí eu pergunto para você, venda no teu negócio é importante? Né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas a IA ainda não faz isso bem feito. Cara, não faz isso bem feito, mas tem um monte de coisa que tem um monte de gente já fazendo e a gente está ficando para trás. Então, é isso, você tem um cérebro à parte para desenvolver coisas que às vezes você vai ter mais trabalho no início, mas depois aquilo ali vai estar automatizado. Aquilo ali vai funcionar de maneira muito prática. Então vamos lá. Quais são as ações que eu tenho que lembrar da IA? Quando eu precisar criar, quando eu precisar pesquisar, quando eu precisar analisar, ela aprende, ela aprende com você. Eu lembro que um dos exercícios que eu faço, a gente tem um curso prático. Esse aqui é uma masterclass. Eu tenho um curso prático onde todos os alunos vêm com computador. A gente faz ele virtual ou presencial e a gente passa por todas as fases do projeto aplicando as IAs, né? Não só falando, aplicando. E um dos exercícios que a gente faz é a capacidade da IA de diagnosticar problemas estruturais, por exemplo. E eu lembro que teve um exercício que eu tinha lá um problema de junta de dilatação e hoje eu uso, hoje a capacidade delas melhorou muito, muito, muito. Assim, o percentual de ajuste hoje é praticamente zero, mas há 6 meses atrás não estava assim. Então, olha só, 6 meses atrás. E aí eu colocava uma foto de um problema que era a junta de dilatação e tinha uma trinca bem na junta. E aí eu colocava para IA X e a IA Y avaliar, por exemplo, GPT, Gemini, né? Claude. E aí o que acontece? O GPT veio me falar, eu não lembro agora, mas ele me deu um diagnóstico não tão correto. Não tão correto, faltava um pedacinho. E aí eu questionei, falei, ó, isso aqui é junta de dilatação, beleza. E aí eu peguei outro problema de junta de dilatação. Sabe o que aconteceu? Você acha que ele errou de novo? Ele não errou de novo. Por quê? Porque ele aprende. Ele aprende. Ele está aprendendo com você. Ele está aprendendo o que você faz, a sua maneira de falar, a sua maneira de chegar ao cliente, a sua maneira de você precificar. Então, a IA, lembra, galera, é uma inteligência artificial. Ela está aprendendo com tudo que você faz. Isso é impressionante. Capacidade de identificar padrão, diagnosticar problema, capacidade de personalizar, capacidade de adaptar, capacidade de cruzar dados. O que mais a gente faz na vida se não é cruzar dados? O que é uma compatibilização de projeto? Cruzamento de 2 bancos de dados. O que é uma análise de viabilidade? Cruzamento de vários bancos de dados. Um banco de dados que vem do cliente, um banco de dados da prefeitura, um banco de dados da minha empresa, um banco de dados da norma BNT. Percebe? Banco de dados. Cruzamento de banco de dados. Sair para ele é passeio no parque. Resumir em grandes quantidades. Formatar. Gerar código. Programar programas. A maioria dessas IA, gente, elas já fazem programas, tá? Elas fazem jogos. Assim, a gente usa 5% da capacidade delas. Aí quando você aprende a usar um pouquinho dentro da tua área, você usa, sei lá, 25%. Mas tem coisas que você nunca vai usar que ela faz. Geração de bots. O que é bot? Aquele atendimento, aquele chat que você conversa. Lembra da voz humanizada? Aquilo ali deveria ser o atendimento de assistência técnica da tua empresa. Não fica aborrecido,
tá sempre de bom humor, responde qualquer pergunta absurda, né? Posso jogar uma cera no meu granito, né? Posso lavar a sala com água corrente, inundar a sala inteira? Posso botar. Então, você hoje cria um assistente técnico da tua obra, do teu projeto, coloca todos os tipos de perguntas possíveis e imaginar, gera um banco, e a IA, naquela linguagem que você ouviu aqui, ela vai tratar o teu cliente. A partir do momento que ela não tratar, beleza, aciona uma pessoa. Percebe que a IA, em algumas coisas, ela vai ser muito melhor que o humano. Essa que é a realidade, né? Tem hora que a gente está aborrecido, tem hora que cliente enche a paciência. Sim ou não? Enche a paciência, velho. A IA tá ali, ó. Tá na dela. Então, o que é a capacidade de gerar o seu clone? Ó, eu fiz o meu clone. Mas não só clone de voz e imagem, clone da tua. Por exemplo, você dá um treinamento pro teu time. Depois o cara vai lá te perguntar a mesma coisa 10 vezes. Você faz aquilo ali, transcreve, gera um assistente consultável. A hora que ele quiser, ele vai consultar. Algumas ideias genéricas, tá? Eu nem entrei ainda na parte muito técnica ainda. Isso aqui é mais um brainstorming. E aí, o que vocês me acham até aqui? É negativo? É positivo? Me deem um feedback. Você acha que o IA vai impactar positivamente, negativamente? Vamos mostrar o mapa aqui que a gente fez na Construlab, onde a gente mapeou o que é possível, né? A gente tenta abrir um pouco a visão de vocês do que é possível. Então vamos lá. Dentro aqui da Construlab, a gente mapeou, são mais de 80 ações, né, que hoje é possível com as IAs, os LLMs e as IAs específicas, né? Então, se a gente for falar aqui de estudo de viabilidade, né, desde o entendimento do briefing, estruturação, análise, desenvolvimento de estudo arquitetônico, engenharia, orçamento, cronograma, avaliação do potencial de venda, planejamento de venda, simulação, por aí, tem, enfim, a gente separou por estudo de viabilidade, planejamento, design, né, que seria o projeto, construção, monitoramento e controle, entrega de obra e manutenção. E mais alguns usos avançados. Então, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Deem uma lida e a gente vai fazer alguns exemplos práticos na aula que vem, principalmente na parte de simulação com agentes e automatizações. Agora eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu já tinha feito. Geração de imagem, né, principalmente, está aqui. Geração de imagem com ChatGPT, com o Midjourney. Olha o que hoje, a nível de imagem, é possível aqui, né? O nível de precisão de imagens. Então, olha o nível de precisão arquitetônica que hoje é possível gerar com as LLMs e aplicações práticas. A novidade é que agora você pega isso e você consegue animar isso de uma maneira muito prática com as novas automações. Mas eu parei aqui, ó, aqui o interior, né? Quem diria que o interior esses dois aqui, né, seria gerado por um IA. O nível de precisão, de acabamento, é absurdo. Então vamos lá. Eu fiz uma simulação de uma casa e eu pedi que a IA me gerasse algumas informações em inglês. Vou passar rápido porque eu quero fazer um exemplo prático com vocês. Então, ela me gerou em inglês aqui, ó, orçamento, cronograma, né, schedule, contrato, qualidade, standard. E o segredo tá onde? O segredo tá no prompt. O segredo tá no prompt. Vamos rodar aqui um exemplo. Eu preparei um exemplo prático para o final da aula de hoje. Eu tenho aqui um projeto e eu quero rodar ele com vocês. A gente vai fazer 3 coisas nesse projeto. É um projeto que eu usei no exercício, é uma casa no Morumbi, né? Ela tem 20 metros, o terreno tem 20 por 30, é uma casa de 2 andares, 4 quartos, 2 vagas de garagem. Isso aqui é como se um cliente tivesse me falado, né? Piscina atrás, jardim grande. Quero uma sala para criança. Eu tenho uma filha de 14 anos, tenho um filho de 7 anos, é minha esposa, tenho um cachorro. Gosto do estilo moderno, sustentável. A minha esposa gosta do estilo mais escandinavo. A gente tem pressa, a gente quer no máximo em 12 meses, estourando essa obra. Não temos um budget em mente. A gente quer entender a estimativa do mercado, acabamento nível médio, tá? Então, isso aqui é como se fosse você conversando com o seu cliente, tá? E aí, eu gerei no ChatGPT 2 prompts técnicos, tá? Como é que eu gero prompt? A gente tem aqui na Consulab, a gente desenvolveu uma ferramenta
chamada Prompt Creator. Nessa ferramenta é uma assistente de IA que eu já programei para auxiliar sempre que precisar fazer prompts técnicos. Então ele sempre me faz perguntas e a partir daí eu consigo desenvolver um prompt de uma maneira mais prática. Então eu começo sempre questionando ele. Aí eu quero um prompt que analisa a viabilidade, tal, tal, tal. Analisa a parte de arquitetura, estrutura, fundação, elétrica, hidráulica, pontos de atenção. Ele me gera um prompt e aí ele me faz 3 perguntas técnicas. Isso me ajuda a fazer uma interação e chegar no prompt o melhor possível. Então, o prompt, eu fiz 3 interações com ele e cheguei no prompt final, que é esse aqui. Então, da onde vem esse promptão? Dali, né? Então, aqui, eu vou copiar. Então, tá aqui o prompt. Eu vou copiar aqui, ó, prompt final. Na verdade, o projeto tá aqui também, né? E vou rodar no Claude e vamos ver o resultado. Isso aqui é para você ter uma ideia do potencial que você pode tirar quando um prompt ele é feito de maneira técnica, tá? Vamos ver o resultado. Eu pedi que viessem estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico, custo, cronograma, tá tudo ali. Vamos ver o Claude aqui. O Claude está puxando aqui, ó. Área de zoneamento. Esse aqui é o Claude Sonnet 4. Em geral, nas atividades de construção, eu já vou adiantar para vocês. Eu gosto mais do Claude, tá? O Claude, ele tem mostrado resultados profissionais melhores do que o ChatGPT. Quem é que já conheceu o Claude? Coloca um para mim. É Claude.ia, AI, né? Olha só. Análise completa de viabilidade. Ele está escrevendo aqui para mim já. Está escrevendo. Então tá lá. As informações que eu dei: casa de 2 pavimentos, 4 quartos, 2 vagas, garagem, piscina, jardim frontal, né? Como é que é a família, casal, 2 filhos, 14, 7 anos, animal de estimação, o estilo, tá tudo ali, do jeito que eu capturei. Aí você fala assim, Alex, como é que eu capturaria essa informação do cliente? Gravando, tá? Aí fala assim, puxa, mas será que o cliente vai deixar eu gravar? Galera, a gente está numa era que capturar o dado, ele tem que ser a coisa mais natural. É de interesse de quem que você capture todo o dado que o cliente tem para te passar? Interesse dele. Então, tu vai ter que ligar de novo, marcar outra reunião. Então, olha só, você fala, olha, eu vou gravar essa nossa conversa para que a gente possa utilizar assistentes de IA para processar de uma maneira muito mais rápida. Ok? Ok, acabou. A gente não pode criar problema em coisas que vai virar solução. Pelo contrário, se o cliente está antenado, ele vai achar até bom, né? Então, olha só, diretrizes arquitetônicas, integração, estilo, sustentabilidade. Ele criou o quadro de áreas que eu tinha pedido, né? Área social, serviço, circulação, pavimento superior, áreas descobertas, resumo de área, completo. Engenharia estrutural, sistema de alvenaria, e comparou duas, né? Alvenaria estrutural e alvenaria em concreto armado. Ok. Vantagens, aplicações, limitações. Fundação, características solo Morumbi, solo predominante argiloso. Ele buscou informação aí em dados públicos. Posso pedir a fonte, não tem problema nenhum. Nível do lençol freático profundo. Primeira opção, sapata isolada, radier. Instalações hidráulicas. Vai embora, galera. Vai embora. Olha só. Um briefing de projeto de 5 linhas. Um prompt técnico. Sim, tem um prompt técnico. Mas como que um prompt técnico bem estruturado vai te apresentar um projeto desse? Se você sai da casa do cliente com um briefing, você tem um assistente desse pronto, em minutos você já está dando um feedback para ele. O que mais aqui, ó? Código de obra, estimativa de custo, só de mão de obra, resumo financeiro, custo por metro quadrado, está dando 3.300. Cronograma de desembolso, cronograma físico, olha só. Fez aqui um cronograma num estilo diferente. Eu vou fazer só mais uma coisa, que eu quero abrir uns 5 minutos de perguntas. E hoje não é o dia que a gente vai muito fundo. Hoje é só um leve exercício. O que que eu vou fazer aqui, né? Quem trabalha com projeto, faz projeto hidrossanitário, elétrico, estrutural, coloca um para mim aí. Digita um. Quem trabalha com projeto?
que você faz em um projeto, se não você consulta uma base de dados e você cruza com outra, né? Eu vou simular aqui, fazer o dimensionamento elétrico dessa casa, tá? Então, já preparei um prompt aqui. Esse prompt, eu usei o meu assistente de prompt técnico ali para fazer, né? O que eu pedi lá no prompt? Olha, me ajude a montar um prompt para gerar um projeto elétrico conforme normas vigentes no Brasil para, mediante uma descrição do próprio projeto, tá certo? E é o que a gente tem aqui agora. Então, tá lá, ó. Então, quero que você atue como engenheiro eletricista especializado, baixa tensão, NBR 5410, descrição, a parte da descrição do projeto anterior, né, que eu acabei de falar, e do quadro de cargas do ambiente, elabora a documentação técnica, cálculos necessários para um projeto elétrico, e aí ele vem listando. Tá vendo? O outro é o que eu falei para você, a IA te ajuda a usar a IA. Então, eu criei um assistente para me gerar prompts técnicos para usar o prompt. E isso é uma constante na minha vida. Eu uso um assistente para me ajudar a fazer prompts para imagens, para vídeos, para tudo, tá? Então vamos lá. Caracterizei. Isso eu posso mudar. Ele gerou e eu gostei. Quadro de cargas, demanda total, quadro disjuntor, dimensionamento, tá? Vamos ver o que que vai rolar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer uma aplicação não convencional aqui. Já que eu sou músico aqui, tem alguém que é músico aqui? Dá um oi para mim aí. Coloca aí o que que você faz aí, o instrumento que você toca, que você canta. Vamos abrir as câmeras aí pra gente bater uma foto, gente? Ok, crie a letra de uma música para a turma. Essa aqui eu vou botar no turma 5, vai, que a gente já teve outras versões. Da Masterclass, mapa IA na construção, para ficar mais fácil, né? Baseado em. Vamos botar aqui, baseado em quem? Vamos botar Tom Jobim aqui, vai. Só para. Não acabou, não, galera. Eu vou te mostrar aqui o resultado final. E vocês ainda vão sair com a música aqui, especialmente para a turma de vocês. Cadê? Vamos ver o que que o Claude fez. E ainda vou falar para você o que que a gente vai fazer na aula que vem. Não acabou, não. Projeto elétrico residencial. Tá aqui os dados. Enel. Começou o quadro detalhado aqui de cargas, ó. Sala, iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, a carga total. Aqui, galera. Tá feito o cálculo aqui, ó. Resumo de cargas instaladas. Demanda total. Quadro de disjuntor. Dimensionou o disjuntor, amigo. E o condutor. Meus amigos. Memória de cálculo. Tá aqui para quem quiser ver. Lista de materiais. Tô te mostrando para você sair daqui e não falar assim, eu vi. Olha o esquema unifilar. Ainda tá fazendo. Só botar meu nome aqui. Engenheiro Alex Lira. E aí? O que vocês acharam? O que a gente vai falar na aula que vem? Na aula que vem, eu vou explorar mais o mapa IA. Na aula que vem, eu vou mostrar o uso de agentes para automatização de processos, tá? Então, deem uma olhada no mapa. Quem não estiver em grupos da Masterclass, entrem, porque só lá eu vou colocar material. Se você não entrou, manda uma mensagem no direct, vê onde você está se comunicando comigo, que a gente manda o link. Então, vamos ter exemplos práticos do uso do mapa, vamos ter exemplos práticos de uso de agentes. O que vai ter na última aula, Alex? Na última aula eu vou trazer um grupo de experts, nós vamos ter uma mesa redonda, eu vou fazer uma finalização mostrando algumas aplicações técnicas específicas do mestrado que eu estou fazendo. E assim a gente finaliza na segunda-feira 30. Sim, tem que conferir, sem dúvida. Vou mostrar a música e vou abrir aí mais uns 5 minutos para a gente tirar alguma dúvida que tiver da aula de hoje.
Como é que eu faço essa música? Então, beleza, eu fiz a música lá, você pode fazer a música, enfim, a hora que você quiser aí. Tá aqui a música feita, na obra da inovação. Então, eu vou copiar ela aqui, tá? Vou jogar num outro IA chamado Suno, suno.com. Aí você falou assim, ah, o Alex criou só a letra, agora eu vou botar a música mesmo. Você achou que eu ia deixar no meio do caminho? De jeito nenhum. Então vamos lá, vai ser custom, vou jogar aqui a lyrics dela, que é a letra, e vou jogar o estilo. Vamos fazer um pop rock aqui, um Tojobim pop rock. Apertei criar, já está criando. Vai criar duas versões da música. Vocês estão prontos para a música de vocês? Na obra da inovação, da criação, na prancheta e no canteiro tem revolução. É IA soprando leve na estrutura, feito brisa que desenha arquitetura. Na manhã levanta o sol da criação, na prancheta e no canteiro tem revolução. É IA soprando leve na estrutura, feito brisa que desenha arquitetura. 1 a 5, o mapa é direção, cada mente um engenheiro em evolução. Da fundação ao céu, tudo é possível, se o saber constrói com código invisível. A IA no concreto do saber, na nuvem o brilho vai florescer. E a obra canta em dados em harmonia, na cadência da inovação todo dia. Com drone escaneia o chão, com o prompt desenha a mão, com ética e precisão, ergue-se um novo padrão. No Alphaville ou no sertão, essa turma leva o mapa e a missão de mostrar que o futuro já chegou e que o... E aí, galera? Gostaram da música de vocês? Me levou 2 semanas. Abra as câmeras aí pra gente fazer uma foto. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, você vai lá no meu Instagram, tem o post do dia de hoje, aula 1. Eu quero que você comente o que mais chamou a tua atenção hoje. O que mais chamou a tua atenção hoje. É um call for action. Lembra do compromisso 100%? Faz parte, tá? O pagamento é você cumprir com as tarefinhas aqui. Então vai lá no meu Instagram agora, acabou. Já vai lá, dá um like, fala assim, ó, fui na aula 1, foi isso, foi isso, foi isso, não gostei, não prestou. Fala o que você achar melhor lá. Nos vemos na aula 2, quinta-feira, 8 da noite de Brasília. Obrigado por vocês terem ficado até aqui, tá bom?